Sou Paula Carolei, de novo aqui falando de recursos educacionais. Vocês já ouviram essa palavra, recursos educacionais? Muitas vezes ligado a recursos educacionais abertos, mas muitas vezes o recurso, ele é confundido com o próprio conteúdo ou com a própria atividade. Mas recursos são os artefatos que a gente usa no processo de ensino. Muitas vezes esses artefatos são artefatos de apoio. Por exemplo, uma lousa, antigamente se usava o retroprojetor, um projetor de slides, um computador, um tablet, né? São recursos de apoio para você promover as atividades com os alunos, para você fazer uma exposição, para você fazer um ato de ensinar, um ato de aprender. Mas além disso, eu tenho recursos que dentro dele eu já tenho o próprio conteúdo, né? Então, os livros, vídeos, textos mais diversos, jogos, que já tem alguma intencionalidade, já tem uma construção de alguém que pensou, que estruturou determinados conceitos, determinadas questões ali. Pode ter uma explicação mais sintética ou algo que faz você pensar, ou algo que tem espaço para você criar. A questão em relação aos recursos é o quanto eles são mais abertos e o quanto eles são mais fechados. O que seria isso? Muitas vezes se fala aberto em algo que eu posso usar livremente, que eu posso modificar, em questão de direito autoral. Mas essa abertura tem outras questões. A abertura, muitas vezes, é o espaço que dá para a criação. Eu tenho recursos que são mais programados, eles são explicativos, eles são fechadinhos, eles mostram o que tem que fazer ou mostram o conceito por si só. Não fazem você pensar como aquele conceito foi construído ou dão diversas visões, né? Então, essa questão do recurso, ele é um artefato que pode ser um apoio para as nossas aulas, mas ele não é a nossa aula, ele não é a atividade. Às vezes pode confundir com a atividade, sim. Porque, por exemplo, os recursos mais digitais ou interativos, o aluno tem que fazer alguma coisa, responder alguma coisa diante desse conteúdo. Então, ele parece uma atividade, mas ele, por si só, ele tem uma programação e ele não é neutro. Ele foi construído com uma intencionalidade, ele tem um objetivo. A pessoa que construiu, ou o grupo, geralmente é uma equipe multidisciplinar, teve uma intencionalidade ao criar. Ela queria explicar alguma coisa, queria provocar alguma coisa, queria fazer pensar, queria trazer argumentos diversos. E aí a gente tem que pensar, o que aquele conteúdo nos traz? Quais os valores, quais os conceitos? E o papel do professor é escolher os recursos e não determinar as suas aulas a partir dos recursos. Você segue o livro exatamente como você recebe? Você é controlado pelo recurso? Muitas vezes, né, a gente... isso é uma prática que hoje está mudando, mas durante muito tempo foi muito comum, né, que tem um livro, uma apostila, e até o pai, né, segue o aluno e cobra do professor que se siga aquela sequência. E que faz parte do planejamento, se aquilo foi construído ou se foi adotado, não tem problema. Mas isso tem que ser consciente, isso tem que ser discutido, isso tem que ser aceito como uma forma daquele contexto ensinar, não determinado por grupos que vendem conteúdos, né? Então, essa é uma grande questão, porque hoje tem muita oferta de recursos, tem muitos interesses comerciais, tem muitos recursos de boa qualidade, vendidos e também abertos. A gente só precisa saber escolher conscientemente aquilo que é mais adequado ao nosso contexto, ao nosso público, sem se deixar controlar por esses interesses, né? Não é problema comprar recursos, mas a gente tem que definir quais recursos a gente quer e por que a gente quer isso. Então, essa escolha tem que ser consciente. E, além disso, a gente tem vários recursos disponíveis, bons recursos.
recursos que a gente chama de abertos. Então, existem grandes repositórios. Você já procurou esses repositórios, já pesquisou? E melhor, você já transformou alguns recursos? Porque uma graça do recurso aberto é ele ter o código também aberto, que você pode adaptar. Então, um vídeo que você pode editar, né? E a partir de um inicial adaptar com o seu contexto, um jogo, um programa, que você pode fazer essa adaptação. E ter uma autoria a mais, não só usar o recurso, mas remixar, reconstruir esse recurso. Além disso, como eu disse, o recurso ele pode ter aberturas diversas, ele tem gêneros diferentes. Eu tenho textos, por exemplo, ou mesmo vídeos, isso vale para várias coisas, que são muito explicativos, são muito diretivos. Eles já dão a informação bem clara e definida do conceito. Isso é legal para a gente entender. Mas será que é legal para a gente construir os conceitos, para perceber como é que eles foram construídos ideologicamente, como é que eles foram pensados, como é que os dados que levaram o cientista a compor aquele conceito, né? Então vale a pena pensar em outros tipos de gêneros. Existem gêneros que são discussões, debates, vídeos mais provocativos e não tão explicativos. Então vale a pena pensar em todas essas nuances que envolvem os recursos. Escolher qual recurso é melhor para a sua realidade. Então fica aqui esse convite para pensar e pesquisar mais sobre isso. Obrigada.